Galera, vamos começar aqui a review do capítulo 295 de Blue Lock, capítulo que deu o que falar. Eu vou tentar analisar tintim por tintim para não deixar pontas soltas aqui nesse vídeo, então vai ser um vídeo bem grande. Eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, porque é um capítulo que merece esse tipo de atenção, para evitar talvez interpretações equivocadas e lá na frente não fazer diferença essas interpretações. Galera, vamos entender tudo o que rolou nesse capítulo, tanto por parte do Moonshine quanto por parte dos salários. E eu espero que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Aí embaixo na descrição tem mangás em promoção, Discord para você ver os capítulos e muito mais. Então cola comigo que você vai brilhar e eu conto com a presença de vocês. Vamos começar aqui o capítulo porque nós abrimos com o Nagi e o Ryo. Nós abrimos na partida entre Bartia versus Moonshine City, o jogo dos desesperados, e é um jogo que eu considero ser muito mais importante até do que os jogos ali entre Bastard e PXG. Tem seu valor, mas eu acho que esse daqui é muito mais valioso do que o outro, tá? O desespero eu acho que bate muito mais nessa reta final, chama muito mais essa reta final do que os que estão ali meio que já na glória. Vamos lá, porque o Nagi ele lembra que tudo começou naquele momento onde o Ryo encontrou ele e ele começou a jogar bola. Todos aqueles sentimentos que ele talvez nunca tinha sentido na vida dele, a emoção, a frustração, as desculpas pela separação e até mesmo o obrigado por fazer com que ele jogasse bola, pelo Ryo fazer ele jogar bola. Tudo isso fez com que ele conseguisse se tornar um jogador capaz de superar desafios e até mesmo superar o Izagi, que é uma parada que ele particularmente acredita que superou, tanto que depois daquele confronto, depois daquele teto de hype, o Nagi não foi mais o mesmo depois que ele conseguiu vencer ali, marcar aquele gol contra o Bastard. Só que agora ele se encontra numa beirada que tem um precipício enorme pela frente, e esse precipício é basicamente perder tudo que ele e o Ryo conquistaram desde o momento que eles começaram a jogar bola. Então eles precisam mudar. Eles precisam descobrir algo novo, algo que entusiasme ali os dois. Caso contrário, o sonho de ser o melhor do mundo vai pro saco. E é bem interessante essa parada de sonhos, porque no spin-off Nagi, nós temos uma diferença na conversa de empate com o time do Nagi, se comparado com a conversa que ele teve com o time do Izagi. O time do Izagi ele falou sobre sorte, e para o time do Nagi ele fala sobre sonhos. E é basicamente isso que nós temos conversado aqui relacionado ao Nagi e ao Ryo. A partida 9 da Liga Não Egoísta começa e nós temos agora uma diferença do Nagi, um comportamento diferente do Nagi e até mesmo um comportamento diferente do Ryo. O Ryo ele lembra da classificação dos 23, a parada do ranking dos salários. Eles precisam sim mudar e eles precisam pegar o mínimo ali para eles conseguirem aumentar o valor. O Nagi tá em 11º e o Ryo tá em 16º. Se eles abaixarem ainda mais esse valor, eles vão estar à beira do precipício, então eles precisam mudar. Algo novo precisa ser feito e tudo isso começa agora quando o Nagi recebe um passe e ele está participando da criação da jogada e não da finalização da jogada, o que é algo já diferente. Otoya e Bachira estranham tudo isso, afinal de contas o Nagi está ajudando a construir a jogada, e o Bachira até provoca, falando que o Nagi ele está meio que com medo, está receoso, alguma coisa ali está incomodando ele. Isso é interessante porque tanto o Bachira quanto o Nagi, eles acabam meio que trocando farpas ali em algumas partidas que eles jogam um contra o outro, e obviamente essas farpas podem acabar sendo estendidas para essa partida e até servir de propulsão para um despertar, tanto do Nagi quanto do Bachira, não serve para um dos lados só não, é via de mão dupla aqui. A ideia do Nagi é de fato começar a participar mais das jogadas, mas ao mesmo tempo é não esquecer de chutar quando tiver a oportunidade. Não é só chutar por conta própria e acabou, não é só ali chutar o tempo todo só dos dois, não, eles vão ajudar o time, eles precisam criar jogadas para ajudar e auxiliar o time, mas quando tiver a oportunidade, no momento certo, eles vão sim conseguir marcar o gol, eles vão ter a possibilidade de marcar o gol. Agora eu até entendi errado ali nos spoilers, né? Eu falei que o Nagi tinha cabeceado e tocado pro Shigiri, mas não, o Nagi cabeceou com o Ryo,
cabeceou para o Ureu, e o Ureu ele tocou de calcanhar pro Shigiri, e o Shigiri ele entrou ali na sua zona dourada, que é aquela zona onde ele consegue usar a arma mais eficaz dele com a maior eficácia, que é aquele corte pra dentro e chuta, né? Aquele ângulo de cortar pra dentro e chutar. E o Shigiri aproveita essa brecha, afinal de contas o time do Bartia provavelmente estava tentando responder a dupla Nagi e Reu, mas aparentemente essa dupla não vai mais funcionar só por conta própria, só entre eles. Essa dupla aparentemente vai ampliar ali o leque de opções que eles têm, e é exatamente isso que estava faltando para eles, é entender que eles podem tocar a bola para outros jogadores, e eles tocam a bola para o que para mim é o melhor jogador do Manshine na Liga Neo Egoist, que é o Shigiri, e o Shigiri marca mais um gol. 1-0 Manshine, e a continuação nós provavelmente teremos Nagi Seishiro brilhando, mas isso não vai ser mostrado agora, porque agora nós voltamos para a arena onde o jogo do Bastard contra o PXG foi finalizado, e o Ego aparece no telão já parabenizando o time alemão pela conquista. E agora que todas as partidas foram encerradas, tem agora o momento do leilão final. O ranking de salários, o último ranking de salários da Liga Neo Egoist vai começar, e óbvio que tem a expectativa, principalmente envolvendo o Izagi, que já começa a pensar ali com os seus neurônios sobre essa distância que ele tirou do Itoshi Rin, e meio que tudo que ele fez para conseguir equilibrar, tudo que ele fez para conseguir tirar essa distância do Itoshi Rin. E ele espera sim, ele tem a expectativa de que ele vai conseguir ser o número 1, porque ele colocou tudo em jogo nessa partida. E é bem interessante essa parada de colocar tudo em jogo, porque lá no capítulo 93, 94, depois da partida que eles tomam o apavoro lá dos top globais, o Izagi olha pro Rin e entende que o Rin era o único que estava tentando ganhar aquele jogo, mesmo talvez parecendo impossível de ganhar aquele jogo, e de fato era impossível, mas mesmo assim o Rin não desistiu até o fim, ele não deixou de acreditar até o fim, e o Izagi mesmo entende que se ele vencer o Rin, ele vai estar no topo. Isso é interessante, guarda lá, porque eu já vou chegar novamente nesse posto, porque nós temos Itoshi Rin sendo anunciado como o maior salário da liga. 240 milhões com uma oferta incrível do Royale, e eu já vou chegar lá e vou falar dessa oferta. Primeiro, nós temos essas 3 scans aqui, Itoshi Rin, Battle e Izagi. É interessante, né, porque o Izagi ele não está olhando o seu próprio valor, né? Na verdade ele está olhando o seu próprio valor, mas com a numeração do Rin. Itoshi Rin e Battle têm umas scans diferentes, mas há sim referências a essas scans. Izagi, logo quando vê esse valor, logo quando ele vê o nome, ele fica em choque e fica muito triste, mas é surpreendido com Itoshi Rin chegando ao lado dele falando: "O que você tá olhando pra baixo aí, ô idiota? Levanta a cabeça e olha o que aconteceu. Olha o que de fato tem no primeiro lugar." O Itoshi Rin mesmo fala que o mundo parece querer que os dois sejam rivais. E aí, junto da proposta do Itoshi Rin, aparece a proposta do Izagi. Os dois dividem o top 1. 240 milhões para o Rin, com proposta do Royale, e 240 milhões para o Izagi, com proposta do Bastard. Rodrigo, o que você achou dessas propostas? Vamos falar da do Izagi. Eu achei do Izagi fantástica. Vocês que acompanham a live e os vídeos sabem que eu não queria que o Izagi fosse pro Real. Eu queria que o Izagi fosse pro Bastard. Já é um time que ele manda, já é um time que ele já tá acostumado, e provavelmente vai ser muito importante ele ter essa convivência com o Noel. Não só pelo fato do Noel ser o melhor do mundo, mas pela mentalidade do Noel. Qual que é a mentalidade do Noel? Se eu venço os melhores, eu sou o melhor. O que o Izagi fala lá no capítulo 94, 93? Que se ele vencer o melhor, ele vai ser o melhor. É o momento em que ele vai ser o melhor. É o momento em que ele vai chegar no topo. E o que acontece agora? Ele chega no topo. Falaram ontem na live que no capítulo 246 tem um erro, né? Que o Battle tá como terceiro e o Izagi tá como segundo. Não tem erro. Eu fui olhar agora e não tem erro, tá? Assim como Rin e Izagi estão empatados no 1-1, o Battle e o Izagi, quando estavam com as mesmas propostas, estavam empatados no 2-2.
Mas aí você pergunta, Rodrigo, mas depois do 2 não vem o 3, e por que tava o 4 lá no capítulo 246? Porque independente de você ter 2 jogadores empatados, ainda são os 23 convocados. Pelo fato de você ter 2 jogadores em top 1, não significa que você vai ter mais um convocado, não. Você vai continuar com os 23 convocados, então você precisa passar para o ranking menor, você precisa pular um número e passar para o ranking menor, porque os 23 convocados ainda vão se manter, beleza? Eu acredito que seja isso, e nós temos a proposta do Itoshi, e lá no capítulo 124, 125, quando o Itoshi Rin estava no intervalo da partida contra o Sub-20 do Japão, nós temos o Itoshi Rin lembrando algumas coisas, e ele lembra quando o irmão dele estava embarcando para a Espanha, a época que os dois não eram cuzões, né? O Itoshi Rin, ele fala pro Sai que definitivamente ele vai alcançar o irmão, e ele vai conseguir, na próxima vez que eles se reencontrarem, jogar em um nível global. E é exatamente isso que vai acontecer. O Itoshi Rin vai encontrar o Itoshi Sai com a capacidade de jogar a nível global, que é no Royale. E aí você me pergunta, e a proposta do Rin no Royale, você achou legal? Eu achei foda, eu achei muito foda, porque se o mundo quer os dois como rivais, nada mais justo do que você colocar o rival do protagonista no que aparenta ser o melhor time do mundo, o boss final dessa competição de clube, que é o Royale. Eu achei muito foda, e para um grande desenvolvimento do Itoshi, o Royale é um clube extraordinário, porque com certeza o Itoshi, ele não vai chegar com a bola toda no Royale. Ele vai precisar ficar bem pianinho e deixar toda essa arrogância que ele tem no Blue Lock de lado. Ele perdeu a primeira vez para jogadores do Blue Lock e vai chegar no maior clube do mundo, onde com certeza ele não vai ser o melhor tecnicamente, e isso não é discutível, tá? Não tô entrando em mérito de discussão aqui, ele não é o melhor tecnicamente. Kaiser, Sai, isso se não tiver outros jogadores lá, e não necessariamente precisa ser New Gen, tá? Então, relaxa, porque eu acho que se o Itoshi não é um personagem bom pela ausência de um grande desenvolvimento, agora eu acho que ele tem tudo para se tornar um personagem muito foda por conta desse desenvolvimento que ele vai ganhar no Royale. Pelo menos assim espero. E o Izag, né, que finalmente venceu o Itoshi, ele conseguiu chegar no topo do mundo, igual ele falou lá no capítulo 93, 94. Bem foda, e 240 milhões para o Izag também. Insano, muito foda. E aí vem o questionamento. Rodrigo, você curtiu essas ofertas empatadas? Não curti. Pra mim teria que ser ou o Itoshi ou o Izag de forma isolada. Eu não curti, independente do personagem, eu achei que deveria ter sido isolado, mesmo que não fosse um valor tão exorbitante de diferença. Aí você vai perguntar, pô, mas o Izag jogou muito melhor que o Itoshi nessa partida. Concordo com você, tanto que o valor do Izag foi mais que o dobro do Itoshi nessa partida. O Izag ganhou 90 milhões, o Itoshi ganhou 42 milhões, é mais do que o dobro. O Izag nessa partida, em questão de valor, teve um dos maiores saltos da Liga Neo Egoishi. Ele ganhou, ele conseguiu correr atrás, e para correr atrás ele mais do que dobrou a oferta dele em cima do Itoshi nessa rodada, porque o Itoshi começou com 198 e terminou com 240 milhões. O Izag começou com 150 e terminou com 240 milhões. O valor do Izag exclusivamente nessa partida é mais do que o dobro do valor do Itoshi. Mas, obviamente, eles terminarem empatados me incomodou. Sim, eu não queria que isso acontecesse. Ou era um, ou era outro. E o Kaneshiro aparentemente quis deixar essa rivalidade para ser decidida lá na frente. De qualquer forma, o herói do Blue Lock conseguiu ser o campeão da Liga Neo Egoishi. E o prodígio, o astro, a estrela técnica do Blue Lock também conseguiu manter o seu posto de número 1. Os dois jogadores que servem talvez de referência para o Blue Lock conseguiram manter o topo. Agora resta saber o que vem depois. E agora você vem o questionamento. Rodrigo, por que agora começou de cima para baixo? Porque o hype agora tá em quem vai estar ou não classificado. Porque esses camaradas aí, Izag, Rin e tudo mais, a gente já sabia que eles iriam classificar. A questão era mais esse primeiro e segundo lugar, o que já tá definido. Agora vem os que não vão se classificar, os que vão se classificar, os que vão estar de fora, os que não vão estar de fora. Por exemplo, Igarashi vai se classificar? Eu acho que não. Kiora? Eu também acho que não.
Tokimitsu, Nanase, Hyahaichi, quem vai entrar e quem vai sair. Esse é o principal hype, por isso que eu falo que a outra partida, a partida da Degola, é uma partida muito mais impactante, muito mais hypada do que essa partida em si. Aí resta a gente esperar o próximo capítulo para ver se todos os jogadores recebem o salário e o ranking dos 23 seja de fato definido. O Izagi, ele entende mesmo que finalmente chegou no top 1. Ele é o top 1, isso é fato, é o maior salário junto do Itoshi, ele é o top 1, isso é indiscutível também. Só que ele entende também que não foi uma vitória total. Por quê? Porque ele ainda tá empatado ali com o top 1, com o Itoshi Rin, e ele quer um top 1 exclusivo para ele, e isso mantém a caminhada do Izagi para buscar esse posto. Muito foda, mas de qualquer forma, não há tempo para frustrações. O Izagi não tá nem aí se tá empatado ou não, ele comemora porque finalmente todo o sacrifício e evolução dele foram recompensados e ele de fato é o número 1. Ele pode de fato finalmente sentir o prazer de ser o número 1. Rodrigo, isso apaga o desenvolvimento que o Izagi teve na Liga Neo Egoist? Não apaga. Mas eu confesso que frustra o desenvolvimento, mas não apaga. Não apaga porque o Itoshi, ele nunca teve esse grande desenvolvimento porque ele não precisou ter esse grande desenvolvimento, porque ele sempre tecnicamente foi o melhor. Agora ele vai precisar ter esse grande desenvolvimento, porque ele vai num lugar infinitamente melhor do que ele está acostumado a jogar bola. E outra, o próprio Izagi fala, a sensação que ele teve quando ele venceu o Nico lá no início é o que ele sentiu o Itoshi tendo nesse jogo. Então, para o Itoshi, essa derrota é mais ou menos o que o Izagi viveu lá no início do Blue Lock. E para o Izagi, essa vitória é muito, porque vale cada esforço que ele teve durante todos esses 295 capítulos. Para aí depois sim, lá na frente, ele de fato conseguir ser o número 1 isolado. Mas isso vai depender de muitos contextos que a gente vai ter que ver mais pra frente. Mas não acho que apaga o desenvolvimento do Izagi, porque assim como o Izagi, o Itoshi também evoluiu. E nessa partida específica, o Izagi valeu mais que o dobro do Itoshi. E o Izagi tava atrás do Itoshi em questão de salário. E ele tava um valor de, se eu não me engano, 48 milhões atrás e ele terminou empatado. Isso não é demérito do Izagi, isso não tira o brilho do Izagi, mas obviamente frustra porque a gente tinha expectativa de um top 1 isolado. Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui, quase 20 minutos aqui de vídeo, vou cortar algumas coisas, deve dar aí uns 17 minutos de vídeo bruto, de vídeo final, e é nóis. Segue aí e fui!